Você já percebeu que sua mente nunca descansa? Mesmo quando o corpo está parado, há pensamentos constantes, comentários internos sobre o que você fez, o que deveria ter feito, o que vai acontecer, e pequenas preocupações que surgem do nada. Muitas vezes você se sente refém desses pensamentos, como se eles conduzissem cada passo da sua vida, e não percebe que existe alguém que observa esse fluxo, você mesmo. Quando você entende que pensar é algo que acontece em você, mas não é você, começa a perceber uma liberdade sutil. Cada pensamento que surge não precisa ser aceito como verdade. Ele pode passar, e você pode apenas observar sem se deixar levar. Essa percepção inicial é a primeira chave para retomar o controle mental. A mente, por natureza, busca padrões. Ela repete histórias, medos, comparações e julgamentos. Você já percebeu quantas vezes reviveu um mesmo pensamento negativo sem motivo aparente? Isso acontece porque o cérebro se acostumou a caminhos neurais antigos, reforçados pela repetição diária. Cada vez que você reage automaticamente, você fortalece esses caminhos. Mas existe uma saída, e ela não exige que você lute contra a mente. O primeiro passo é observar sem reagir. Toda vez que surgir um pensamento que desperte medo, ansiedade ou crítica, apenas perceba. Não tente afastá-lo, não tente mudá-lo, apenas reconheça sua presença. Com a prática constante, você cria uma distância entre o que pensa e quem você realmente é. E nesse espaço, há liberdade. O segundo passo é direcionar seu foco. A mente funciona como um holofote, ilumina o que você decide olhar. Se você mantém a atenção em preocupações, elas crescem. Se foca na presença e no agora, a clareza se expande. Experimente agora mesmo. Respire fundo, perceba seu corpo, sinta o ar entrando e saindo. Por alguns segundos, apenas esteja. Esse simples ato reforça o controle consciente sobre a mente e começa a treinar o foco como um músculo que pode ser desenvolvido. É nesse ponto, depois de alguns minutos de observação e foco, que você percebe como a mente tenta retornar ao automático, trazendo dúvidas e medos antigos. É exatamente aqui que o vídeo faz a diferença para quem quer evoluir. Se você está se sentindo conectado com esse momento, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este conteúdo. Não é apenas um clique, é um lembrete para si mesmo de que você escolhe estar consciente e presente, e cada ação de presença fortalece essa escolha. Agora que você fez essa pausa e percebeu o poder da decisão, vamos à terceira chave: reprogramar a mente. A neurociência comprova que o cérebro é plástico e capaz de formar novas conexões. Cada vez que você substitui padrões de autocrítica por frases de aprendizado, cada vez que troca medo por curiosidade, cada vez que transforma dúvida em ação consciente, você cria novos caminhos mentais. E com consistência, a mente deixa de ser um reflexo automático do passado e passa a ser uma ferramenta alinhada à sua consciência. É importante entender que gerenciar os pensamentos não significa eliminar a mente. A mente continuará produzindo ideias, mas você aprende a escolher quais merecem atenção. Cada vez que observa sem reagir, cada vez que muda o foco e cada vez que reprograma um padrão, você reforça o centro de consciência dentro de si. É nesse espaço que surge a calma, a clareza e a sensação de liberdade interior. Imagine que seus pensamentos são ondas em um vasto oceano. Elas vêm e vão, mas você não precisa ser arrastado por elas. Ao observar e praticar a presença, você passa a flutuar acima da superfície, consciente do movimento, mas sem se deixar dominar. Cada pensamento continua surgindo, mas agora você decide se vai reagir ou apenas permitir que passe. A presença é o estado em que a mente serve a você,
e não você servindo a mente. A ciência chama isso de neuroplasticidade e a espiritualidade chama de expansão da consciência. Mas no fundo é a mesma coisa. Você muda o fluxo, muda a direção e escolhe o caminho que deseja seguir. E quando você percebe isso, a vida começa a se alinhar de forma natural. Você nota que emoções continuam existindo, mas não te controlam. Situações ainda acontecem, mas você não é arrastado. O barulho da mente permanece, mas você consegue ouvir com clareza, sem se perder. Esse é o início da liberdade interior. Agora, respire fundo mais uma vez e note quantos pensamentos surgem neste exato momento. Talvez alguns tragam críticas, dúvidas ou lembranças desconfortáveis. Observe todos eles, reconheça, mas lembre-se, você é quem percebe, não o que pensa. O simples ato de observar já corta o ciclo automático. A prática constante desses 3 passos, observar, focar, reprogramar, cria uma mudança profunda. Você não precisa interromper o pensamento, você aprende a pensar conscientemente. E quanto mais faz isso, mais rápido volta ao centro, mais leve se sente e mais clara se torna a percepção de quem realmente é. A mente vai continuar oferecendo pensamentos, mas eles não serão mais uma prisão. Você passa a agir com consciência, a reagir com presença e a escolher com clareza. A liberdade não está em parar de pensar, mas em pensar com consciência, sem ser arrastado pelo fluxo automático. No fim, você percebe que sempre houve um espaço dentro de você onde nada pode tocar, um lugar de silêncio, de clareza e de liberdade. Esse espaço é a sua consciência, e sempre que escolher observar, focar e reprogramar, você retorna a esse centro. Ele é a casa interior que ninguém pode invadir, e é dali que nasce a verdadeira liberdade. Respire fundo mais uma vez, perceba o silêncio e a presença que existe nesse instante, e lembre-se, você não é o que pensa, você é quem percebe. A cada passo nessa prática você se liberta e cria uma mente que te serve, em vez de te controlar.